Boa noite, turma. Professor Mário. Hoje, nosso assunto, iremos abordar um tema muito particular no desenvolvimento da arte e usado em muitos momentos para o resgate de uma determinada imagem, de uma determinada forma, e com isso também a sua relação de proporção. Então, todos os objetos, tudo aquilo que desenhamos e seu momento de percepção do desenho, momento da sua observação no desenho, é dado então um processo de análise entre uma forma e outra. Muitas das vezes estaremos desenhando um objeto, um conjunto de objetos, né? E quando se propõe esse arranjo, né, esse motivo que vai ser desenhado, e muitas das vezes poderemos colocar sobre uma mesa elementos como uma garrafa, um copo, e as proporções são diferentes, né? A altura de uma garrafa para a altura, por exemplo, de um copo. No caso aqui tem até minha garrafinha aqui, o meu copo. Então a minha garrafa, a minha tirrinazinha aqui, né? Ela vai ter uma forma e vai ter uma determinada altura relacionada ao meu outro objeto a ser desenhado, que seria um copo, né? São proporções diferentes. Além da forma, né, a parte aqui que vai vedar, né, que vai proteger aqui a minha garrafa, ela tem uma forma, a garrafa é de vidro, então isso vai transmitir também uma qualidade gráfica, visual. Mas a particularidade em si, mais importante, não é, nesse primeiro momento, a qualidade de emissão dos detalhes, mas sim da forma. Então, para a arte, para o desenho, muito mais vale um bom esboço do que o seu processo final, que é feito com muito mais detalhamento, muito mais cuidado. Então nós usamos um recurso que já se utiliza, né, durante há muitos anos, muitos séculos até, né, atrás, que é o recurso da proporção e a medição dada por qualquer ferramenta. Pode ser por um lápis, desenho. Os artistas costumam usar muito um pincel, né? No meu caso aqui eu tenho aqui uma madeirinha, né, que era um pincel, e aí o desgaste da cerda do pincel teve seu limite de uso, e eu passei então a utilizar isso como se fosse uma ferramenta para medição. Mas nós podemos usar, por exemplo, a própria lapiseira, né? Quem usa a lapiseira pode usar a própria lapiseira. A medição se dá com o dedo, né, o polegar, e você usa a parte então você usa a parte da sua lapiseira ou pode ser um palito de churrasco, por exemplo, né? Você usa a parte da sua ferramenta, fazendo com que o seu polegar caminhe, né, e achando com isso a medição. Por exemplo, eu vou medir parte do meu rosto aqui, ó. Então, da ponta do meu nariz até o meu queixo, eu teria essa medida aqui. Isso é proporcional. Então, vamos entrar em aulas mais à frente sobre a questão da figura humana, da proporção da face. Então, olha, da base do nariz, né, até o queixo seria a mesma altura até o limite aqui da minha sobrancelha, e depois da minha testa até a raiz do meu cabelo. Então isso é proporção. Como assim eu também posso medir uma proporção
total de qualquer forma que possa estar apoiado. Importante que na hora do processo da medição, o artista, o designer, né, o desenhista, ele possa estar com o seu corpo em relação ao cavalete, ou a prancheta, né, onde você vai desenhar. Então eu tenho aqui meu cavalete, coloco meu cavalete numa determinada posição, onde eu vou começar a desenvolver o meu desenho. Eu vou mostrar para vocês na prática também. Mas nesse caso é importante lembrar que os objetos então estão lá, né, de alguma forma organizados sobre uma mesa, sobre uma base. E nós vamos utilizar então agora todo o processo de medição. O mais importante nesse caso é pegar a medida total, né? Quanto tem, por exemplo, a totalidade da minha garrafa, né, em relação à garrafa e o copo, mais o total, ou seja, da base da garrafa até o topo da garrafa, como da largura total da garrafa até a largura do copo. Então isso é uma área total. Depois eu vou para as partes independentes, proporções, né? Então quanto, por exemplo, essa pecinha daqui de cima teria relacionada à proporção da altura de toda a minha garrafa? Qual a proporção do meu copo para a altura da minha garrafa? Então são medidas proporcionais que vamos adotando, né, no decorrer do desenho. Então o resgate dessas proporções, elas vão nos dar como base uma referência. Assim como o eixo, por exemplo, a garrafa é simétrica, então eu tenho um eixo, né, no centro da minha garrafa, que vai me ajudar a dar a proporção de todo o equilíbrio da forma. Mas é importante que o desenhista, o artista possa estar, né, frente à sua prancheta ou cavalete, e antes que ele comece a traçar os primeiros gestos de esboço, ele então faça a medição. Essa medição ela vai ser feita da seguinte forma: corpo ereto, tá? É um grande erro, por exemplo, como já cansei de ver, né? Algumas pessoas desenhando e as pessoas pegam o lápis ou uma ferramenta qualquer e começa a fazer isso daqui, fecha o olho. Fechar o olho é importante, ele consegue realmente te dar uma noção de percepção melhor, tá? É aquela ideia de você, né, fazer assim para captar aquela determinada imagem, focar naquela determinada imagem. Inclusive na sombra eu vou dar uma orientação a vocês sobre essa questão de apertar um pouco os olhos também. Mas nesse caso, é um grande erro quando um artista está captando as primeiras medidas e essa medida ele faz, né, de uma forma muito sem a preocupação. Então ele pode resgatar essa medida, ele faz assim, ele pega assim. Não. O que é importante e necessário nesse momento é que o corpo possa estar no primeiro momento da medição geral. Depois você pode relaxar o seu corpo, mas no primeiro momento, seu corpo ereto, você deve evitar ao máximo de mexer com o corpo nesse momento, porque nós trabalhamos com ângulos. Então qualquer medida, se eu fizer isso com o meu ombro e continuar tirando uma medida, porque no primeiro momento eu estava tirando assim, eu já alterei o ângulo. Então eu começo a resgatar medidas com proporções diferentes. A mesma coisa é o braço. Então aconselha-se que estique o braço totalmente, tá? E essa medida, ela então começa a ser resgatada com o corpo ereto e o braço bem esticado. Então você mede a altura total do objeto, você vem, traz, apoia no seu cavalete, no seu papel e faz os primeiros traços, né? Então apoia, vem e faz as primeiras marcações. Vai voltar com o corpo na mesma posição ereto, esticou bem o braço
tirou agora as medidas totais horizontal. Trouxe, as medidas totais horizontais são essas, então eu vou pegar e vou fazer a marcação. Quem costuma usar o lápis direto, né, eu aconselho até que faça isso. O uso do bastão, ele é muito importante quando você está fazendo uma pintura. Que aí você usa numa mão o carvão e a tela, né, no quadro, o carvão em uma das mãos, e na outra mão você faz a medição e com o uso do bastão você marca com carvão muito rápido. O esboço tem que ser uma prática muito rápida, tá? Mas no nosso caso, como nós iremos utilizar o lápis ou uma lapiseira, a medida pode ser resgatada direto com a lapiseira. Então esticou bem o braço, corpo ereto, esticou o braço, pegou com o polegar a medida, olha, já traz, coloca no papel, faz uma marcaçãozinha de um lado, coloca onde está o polegar e já marca com o grafite o outro. Esse traço, esse risco inicial, ele é bem solto, é um croquis, né? Então nós não precisamos ter muita precisão nesse momento. Então voltou, pegou a medida vertical, pegou a medida horizontal, trouxe para o papel, fez a primeira marcação geral. E aí depois nós vamos por partes, né? Medindo, por exemplo, qual a altura que eu tenho de toda a minha garrafa, qual a altura da garrafa proporcional à largura da minha garrafa. E aí você começa a enquadrar o seu desenho, tá? Que é outro detalhe também. A questão do enquadramento, né? Como você vai colocar esse total do seu desenho, todo aquele motivo que você colocou, pode ser uma garrafa, um copo, uma jarra com flores, pode ser, por exemplo, uma mesa de um café da manhã. Então isso tudo, você primeiro vai montar o arranjo que você vai trabalhar. E depois você vai começar a fazer o resgate de formas geométricas. Então, nossa meta inicial para o trabalho com a arte não é que se faça, né, o resultado final com uma relação artística perfeita, mas sim, muito mais vale o esboço. Então o esboço bem rascunhado, bem rabiscado, né, mas com as proporções bem definidas. Então nesse nosso momento de estudo, vamos priorizar o traço, né? Usar, por exemplo, não usar os detalhes dessa garrafa, mas sim a forma da garrafa, a circunferência, né, que demonstra essa figura, os elementos que vão expandindo, né, a relação da geometria irregular dessa forma, o bojo maior aqui embaixo, também usando como partido inicial a circunferência. E lembrando que não só a forma frontal, né, ao plano do observador, ela já começa a invadir a terceira dimensão. Então é muito importante que esse trabalho ele possa, né, estar sendo, de um modo geral, utilizando a percepção do observador, de quem está executando o desenho, com muita qualidade entre a sua proporção, a sua retirada de medida e o seu esboço inicial, utilizando bastante a geometria. Ok, pessoal? Então fica o nosso recado dessa nossa apresentação sobre o início, né, de esboço, de captação da forma para o processo do desenho. Ok? Até mais.